Agora o Supremo está salivando. Imagina o Alexandre de Moraes com uma manga na boca, falando, que delícia, vai virar crime. Todo mundo já deu like, eu espero que sim. Se você diz que deu like e não deu, eu vou mandar o seu nome para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque é fake news. É fake news. E você vai se encontrar de frente com a ira de Xerxes. Porque nós temos aí pela frente mais uma batalha, porque deputados e senadores da oposição estão montando uma ofensiva para garantir que o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.197 de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional, seja mantido pelo Congresso. Um dos trechos barrados por Bolsonaro criava o crime de disseminação de fake news sobre o processo eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão. O veto em questão, batizado pela oposição de veto da liberdade, está na pauta de votação da próxima sessão do Congresso, marcada para amanhã, terça-feira, dia 28, quando também deverão ser analisados vetos do presidente Lula, como o que excluiu da lei das saidinhas, um trecho que proibia a saída de presos para visitar a família ou participar de atividades de convívio social. As articulações da oposição iniciaram após uma tentativa do governo de usar os vetos de Bolsonaro como moeda de troca para evitar a derrubada do veto de Lula à lei das saidinhas. Encabeçando a ofensiva contra a derrubada dos vetos, bom, aí tem uma fala do senador Flávio Bolsonaro, enfim, mas a estratégia da oposição é reunir as maiores frentes parlamentares, como da segurança pública, evangélica e da agropecuária, para garantir os 257 votos dos deputados e 41 votos dos senadores necessários para a manutenção do veto do Bolsonaro. Mas você sabe que essa conversa toda nossa aqui me remete a um pouco o momento que a gente está vivendo no Brasil. Porque veja só tudo que você explicou, que nós estamos vendo em relação ao veto. Qual é a segurança jurídica que nós temos no país hoje? Zero. Nenhuma. Tudo pode ou tudo não pode, dependendo do momento, de quem decide e do lado que está participando de uma determinada situação. Nós não temos mais segurança jurídica no Brasil. O que é fake news? Mentira. Você já viu alguma fake news da esquerda ter uma repercussão grande? Alguém ser preso? Alguma coisa acontecer com algum tipo de crime que aconteceu no passado? Fala, fake news eleitoral. Nós 99% dos casos tem que acabar com a campanha eleitoral. Não tem a dúvida. Davi, acho que tem um trecho aqui que responde a sua pergunta. O veto do Bolsonaro foi publicado em setembro de 2021 e, apesar da Constituição estabelecer o prazo de 30 dias para apreciação pelo Congresso, ainda não houve um acordo para a votação. Não teve um acordo, assim. A Constituição, que foda-se a Constituição. Exato, a Constituição Federal não obriga a votação nos 30 dias, o dispositivo apenas menciona será apreciado. Com isso, o Congresso interpreta como não obrigatório, explicou a consultora legislativa Letícia Mendes. Pavi. Mas aí você vai pensar em prazo. Aí você olha o inquérito Titiolina do Alexandre de Moraes. É 2 inquéritos de Titiolina. Abriu, nunca mais fecha. É o da milícia digital e o da fake news. Primeiro que ele não podia nem ter aberto o inquérito. Começa daí. Né? Começa daí que a democracia, o juiz que investiga, processa e julga, né? Isso aí é coisa de democracia... democracia fascista. Né? É a democracia, é o fascismo do bem. É o fascismo do bem. Aí depois, ele já não podia ter aberto o inquérito, mas abriu. Vamos imaginar, abriu, aberto está. Né? Abriu a porteira. Tinha que fechar, tinha que acabar. Cadê o prazo? E os prazos? Né? O que acontece com os prazos? Aí você fala, nos Estados Unidos, você reparte lá, tem uma emenda para cada 10 anos de vigência. Aqui no Brasil você tem o quê? Você tem 10 emendas para cada ano de vigência. Retorce tudo. Então, se você fica emendando a Constituição à torta e à direito, que mensagem que você passa?
o Legislativo não respeita a Constituição. Você fica emendando tudo, você emenda, emenda. Aí, chega no STF. Aí o STF também não respeita a Constituição. Aí você vai na PGR. A PGR também não respeita a Constituição. E aí você chega nesse ponto que a gente está falando aqui do Congresso analisar um veto. E olha que absurdo é isso. A Constituição ela dá o prazo de análise do veto, quando o presidente veta algum trecho de lei aprovada pelo Congresso. E por que esse prazo é importante? Porque é o Congresso que aprovou, a legislatura que aprovou, se ela viu alguma coisa vetada, essa legislatura, o Congresso dessa legislatura, vai rever o veto. Agora já passou o prazo e já é outra legislatura. A composição do Congresso não é a mesma. Então eles vão falar de derrubada de veto a uma coisa que eles não aprovaram? Mas, Pavi... É uma coisa muito louca, Pitoli, muito louca. Mas politicamente tem um trecho dessa matéria da Gazeta do Povo, Pavi, que chama a atenção, que é a seguinte: Lula vai tentar usar como moeda de troca para manter os vetos do PL da saidinha. Então, veja, eu acho que resgataram esse trecho, esse veto do presidente Bolsonaro para colocar agora em pauta para negociar os vetos do PL da saidinha, o que evidencia também que acabou o dinheiro para negociar, para investir no convencimento dos parlamentares, que assim eles trataram, né, da compra dos deputados que ali estavam indecisos, né, o investimento no convencimento. Fica nítido o seguinte: vão usar desse veto do Bolsonaro para tentar negociar os vetos do PL da saidinha. Talvez politicamente tenha sido esse o motivo. Eu não tenho dúvida que é isso. Eu estava aqui pensando, refletindo enquanto nós conversávamos, porque realmente não há mais dinheiro para se pagar as emendas parlamentares no nível que eles estavam pagando, né? Para, entre aspas, tá tendo ali um benefício de uma certa forma para poder, quem sabe, direcionar ou não o veto de algum parlamentar. Para que o dinheiro acaba, o que você faz para poder ter as pautas do governo aprovadas? Você tem que encontrar uma outra ferramenta de negociação. E uma delas é esse veto do presidente Bolsonaro. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Porque as saidinhas são extremamente importantes para a direita do Brasil. A gente quer que isso acabe. A gente sabe que crimes são cometidos, não faz o menor sentido colocar milhares e milhares de detentos que cometeram crimes nas ruas todos os anos. E aí vira uma grande moeda de troca. O Brasil está de ponta cabeça. A percepção que nós temos é que, infelizmente, a nossa Constituição não é mais respeitada. E é o que acontece quando há um desrespeito da Constituição e um dos poderes, ele é vitalício. Nós temos anos e anos e anos com as mesmas pessoas no mesmo local. E, ao mesmo tempo, quem deveria dar o equilíbrio para tudo isso, que é o Senado, não se posiciona. Hoje, pautas que seriam pautas do Legislativo estão sendo direcionadas para o Poder Judiciário. Ou seja, qual que é o valor de você fazer uma campanha, ser eleito de maneira democrática e poder estar representando uma parte da população com o seu voto, se o seu voto não vale nada e é levado para o Poder Judiciário tomarem determinadas decisões? Está muito complicado viver no Brasil. E com tudo isso que acontece, a gente tem o que nós chamamos de insegurança jurídica. A insegurança jurídica faz com que empresas sérias, investidores sérios do mundo todo não queiram colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. Isso faz com que a nossa economia ande para trás. Nós vamos para um caminho do Brasil que não tem mais volta. Ou seja, ninguém decide nada, tudo fica nas mãos do Poder Judiciário. Aí a gente ainda vê um país onde nós temos um ex-presidente que está inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. Foi só o que ele fez. Está inelegível. E, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos um presidente elegível que cometeu crimes que foram delatados e que simplesmente terminaram porque acabou a competência numa determinada vara no Brasil. Mas, Pavi, Tomé, vamos pensar o seguinte: se esse veto vai para apreciação agora e votação, Lira pôs na votação. Então, talvez esteja tudo em ordem entre Lula e Lira, os carguinhos voltaram. Lula. A pauta tá tudo bem ali. Ela é Lula lá, porque ela é nula lá atrás. Olha que tá no site da própria Câmara. O senhor Arthur Lira,
é analfa? Vamos ler aqui. Está no site da Câmara, hein? O veto é a discordância do presidente da República com determinado projeto de lei aprovado. O veto é político quando a matéria é considerada contrária ao interesse político, jurídico, se entendida como inconstitucional, ou por ambos os motivos, blá, blá, blá. Aí fala aqui, papapá. A posição, ou seja, você coloca o veto num dispositivo aprovado, acontece durante o prazo de 15 dias úteis após o recebimento da matéria pelo presidente da República. Não havendo manifestação, o projeto é considerado sancionado. Após a publicação do veto no Diário Oficial, a presidente da República encaminha mensagem ao Congresso em até 48 horas, especificando os motivos. Eu acho que de 31 de dezembro de 2022 até hoje já deu 48 horas. Será que tem algum entendimento divergente de que passou mais de 48 horas de 31 de dezembro de 2022 até hoje? Que se alguém se tem entendimento divergente, alguém me explica. É por isso que precisa da escola cívico-militar, ó. Que você chega a confundir isso aqui com 48 horas. A chegada da mensagem ao Congresso Nacional dá início ao prazo constitucional, foi o que passou na minha cabeça na hora que você leu essa notícia, de 30 dias corridos, não é nem útil, não é nem dia parlamentar, dia legislatura, dia hora, dia multa, dia sim, dia não, vou sobreviver sem o arranhão, é 30 dias corridos. Mas ninguém vê isso aí. Por quê? Agora o Supremo está salivando. Imagina o Alexandre de Moraes com uma manga na boca, falando, que delícia, vai virar crime. Olha, o cenário é perfeito. Você está falando para ela, olha que tudo que você quer, ó, você acha que o STF vai falar que é incondicional? Nem o que é condicional ele fala que é condicional. Condicional o quê? Não é. Aí o Lira tá com muito interesse em cima. Lira tá muito interessado, então você já vê que coisa boa não é. Vide o caso da reforma tributária, que acabou com o Brasil isso aí, hein? E eu falo sempre, esse ano, se o município errar a mão no prefeito, acabou o município. Que a partir de 2026, quando entrar a reforma tributária, esse país já acabou.